A seguir você vai ver a composição de 3 animações que explicam muito bem como foi esse processo de expansão europeia pelos mares, chamado de Grandes Navegações. As Grandes Navegações, ou Era dos Descobrimentos, é o nome que se dá ao período da história entre 1415, início da exploração portuguesa na África, e 1642, início da colonização da Oceania. Durante esse período, os europeus, inicialmente por portugueses, depois espanhóis e posteriormente por França, Inglaterra e Holanda, exploraram intensamente o globo terrestre em busca de novas rotas de comércio, chegando à Austrália em 1606 e à Nova Zelândia em 1642. A exploração europeia perdurou até realizar todo o mapeamento global. As grandes navegações podem ser vistas como um avanço na tecnologia de navegação, cartografia, comércio, etc. É uma parte extremamente importante da história, pois marca a passagem do feudalismo da Idade Média para a Idade Moderna, com a ascensão dos Estados-nação europeu, descoberta do continente americano, surgimento dos impérios coloniais. A visão desse período é muitas vezes retratada como um certo romantismo e mostra seus feitos como avanços tecnológicos e evolução do mundo. Os exploradores como heróis corajosos, porém, do ponto de vista dos índios americanos dizimados, nações destruídas como os incas, maias e astecas, os africanos que sofreram séculos de exploração escravista que mostra consequências até hoje, veremos que esses heróis se transformam em assassinos e ladrões. A partir do século XI, a sociedade europeia começou a passar por profundas transformações com o aumento da produção agrícola e o crescimento das cidades e das atividades urbanas. À medida que a atividade comercial se expandia, o uso de moedas aumentava. No século XIV, no entanto, a epidemia de peste negra, a escassez de alimentos e as revoltas no campo e nas cidades causaram uma profunda crise no continente. Graças ao desenvolvimento do comércio, a Europa conseguiu superar rapidamente essa crise. Conforme essas mudanças aconteciam, os nobres perdiam renda e poder e o rei surgia como mediador entre os diferentes grupos sociais, dando início ao Estado moderno. A maior transformação, no entanto, viria com as grandes navegações, que levariam os europeus a conquistar terras distantes e a expandir seu modo de vida ao redor do mundo. Os portugueses foram pioneiros na expansão marítima, já que contavam com um poder monárquico fortalecido e com o apoio de nobres e burgueses. Além disso, eles já tinham experiência com a navegação, pois as cidades do Porto e de Lisboa cumpriam papéis importantes nas rotas comerciais marítimas europeias. O primeiro passo da expansão portuguesa foi a conquista de Ceuta, importante entreposto comercial muçulmano. Com isso, Portugal pretendia controlar o comércio de especiarias e ouro na África, além de expandir a fé cristã e fortalecer o seu reino. Mas os conflitos com os mouros afastaram muitos mercadores e obrigaram os lusos a procurar riquezas em outras regiões do continente. Era o início das expedições em torno da África. Em 1434, os portugueses contornaram o Cabo Bojador e, em 1488, dobraram o Cabo das Tormentas, logo chamado Cabo da Boa Esperança. A Espanha foi o segundo reino europeu a se lançar ao Oceano Atlântico. A primeira viagem ocorreu sob o comando do genovês Cristóvão Colombo, que pretendia chegar às Índias no Oriente, navegando pelo Ocidente. Mas ele acabou chegando à América, continente até então desconhecido pelos europeus. Navegando por áreas pouco conhecidas ao longo de suas viagens, portugueses e espanhóis tiveram de adaptar e desenvolver conhecimentos para desvendar os mistérios dos oceanos. Eles utilizaram equipamentos como a bússola e o astrolábio e aperfeiçoaram o registro das terras e dos caminhos marítimos em mapas.
Além das dificuldades das viagens, ao conquistarem novas terras, espanhóis e portugueses tiveram um novo problema: a divisão desses territórios. Diante disso, foi preciso estabelecer um acordo. Mediado pela Igreja, o Tratado de Tordesilhas dividia entre portugueses e espanhóis as terras já descobertas e aquelas que estavam por descobrir. Em 1498, os portugueses terminaram de contornar a África e alcançaram as Índias. 2 anos depois, chegaram à América. O conhecimento adquirido com as descobertas permitiu a realização da primeira viagem ao redor do mundo. A expedição espanhola, liderada por Fernão de Magalhães, demorou 3 anos e retornou à Europa com poucos tripulantes. Até mesmo o comandante perdeu a vida em um conflito nas Filipinas. As viagens marítimas dos séculos XV e XVI podem ser vistas como um dos principais marcos da integração de diferentes povos e do grande intercâmbio cultural entre eles. Mas essa integração não foi totalmente pacífica. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas 2 cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado,
Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.